Manchas de café secas sobre a madeira de mogno da mesa. Eram 2 da manhã, e Vincent Costa tinha um container inteiro de armas importadas desaparecido em algum lugar entre o porto e a cidade. O império de Vincent Costa tinha sido construído sobre violência, isso ninguém precisava dizer 2 vezes. Mas o que fazia esse império funcionar? Dia após dia, não eram as armas, não eram as ameaças, não eram os homens de mãos pesadas espalhados pela cidade. Era uma planilha. Uma planilha administrada com uma precisão quase obsessiva por Clara. Clara era o fantasma dentro da máquina de Vincent. Sempre ali. Sempre um passo à frente. Sempre colocando o documento certo na mão de Vincent no momento exato em que ele precisava dele, sem nunca fazer uma pergunta a mais. Nunca. Até aquela noite. Naquela noite, o telefone de Clara ia direto para a caixa postal. E quando o chefe da família Costa saiu à caça da própria secretária desaparecida, ele não imaginava o que ia encontrar. Ele esperava o pior: Clara morta em algum armazém de uma família rival, Clara sendo usada como moeda de troca, Clara sendo torturada para arrancar informações sobre ele. Em vez disso, Vincent encontrou Clara de avental sujo, ajoelhada, esfregando o chão de uma lanchonete aberta 24 horas. Vincent Costa não gostava de mistérios. Na vida que ele levava, mistério raramente terminava bem, geralmente terminava em prisão federal, ou em alguém sangrando até a morte sobre um chão de linóleo frio. Vincent estava sentado na poltrona de couro do seu escritório, no alto de um arranha-céu no centro de Chicago, com os olhos fixos no cursor piscando entre 2 monitores. Lá fora a chuva batia com força contra as janelas que iam do chão ao teto, embaçando o horizonte da cidade e transformando as luzes laranjas das ruas e o vidro escuro num borrão só. Os números na tela não estavam batendo. Uma remessa vinda de Antuérpia estava parada no porto, presa na alfândega, porque faltava uma assinatura digital específica no manifesto de carga. A assinatura de Clara. Vincent olhou para o próprio relógio. 2h14 da manhã. Ele limpou a garganta, pegou o telefone e descou o número dela pela 4ª vez. Tocou 2 vezes e caiu direto numa caixa postal automática, genérica, impessoal. Vincent desligou. Clara Reis era sua assistente executiva havia 3 anos. Ela era, aos 26 anos, uma espécie de paradoxo ambulante. Usava saias discretas, bem cortadas, sapatos baixos e confortáveis. Prendia o cabelo loiro num coque severo, apertado, quase militar. E tinha a organização mental de um controlador de tráfego aéreo. Clara nunca piscava quando os homens de Vincent entravam no escritório com os nós dos dedos machucados de sangue seco. Nunca perguntava por que Vincent precisava de empresas de fachada registradas nas Bahamas. Ela simplesmente fazia o trabalho. Preparava o expresso de Vincent exatamente do jeito que ele gostava. E desaparecia pontualmente às 6 da tarde, todos os dias. Vincent pagava a Clara um salário exorbitante. 6 dígitos. Dinheiro suficiente para mantê-la calada, confortável e absolutamente leal. Clara nunca tinha perdido uma ligação. Nem uma vez. Vincent apertou o botão do interfone com mais força do que precisava. A porta pesada de carvalho se abriu numa fresta, revelando o rosto largo e o nariz quebrado do chefe de segurança de Vincent. Pois não, chefe. Clara não está atendendo o telefone. Não está na mesa dela. Você a viu. Saiu às 6 como sempre, respondeu Pauli, entrando na sala. Quer que eu mande alguém até o apartamento dela. Quero o celular dela rastreado, disse Vincent a voz perigosamente sem emoção. Agora. Se o FBI a pegou, temos menos de 1 hora para limpar os servidores. Se foi a família Rossi, precisamos saber para onde a levaram. Pauli assentiu. O ar despreocupado que ele tinha antes evaporou instantaneamente. Ele tirou um celular descartável do bolso do casaco e mandou uma mensagem rápida para o técnico da equipe. O silêncio no escritório se esticou pesado, sufocante. Vincent entrelaçou os dedos, olhando fixo para a chuva. Sentiu um nó estranho, gelado, se apertando no peito. Não era só o manifesto de carga. Não era só o negócio. Vincent precisava de Clara. A máquina inteira dependia da presença silenciosa e sem atrito dela para continuar funcionando. 10 minutos depois, o celular de Pauli vibrou. Pauli limpou a garganta e olhou para a tela, a testa grossa se franzindo. E então? Vincent perguntou seco. O FBI não pegou ela, disse Pauli com a voz confusa. E a menos que os Rossi tenham aberto uma franquia de lanchonete barata, eles também não pegaram. Então onde ela está?
O celular está mandando sinal de um lugar chamado Sunny S. Plate, lá no lado sul, esquina da 43 com a Alsted. É uma espelunca, aberta 24 horas. Vincent encarou Pauli sem entender. Ela está se movendo. Parada há 5 horas. Vincent se levantou, pegando o sobretudo de lã cinza carvão no cabide. Manda trazer o carro. Chefe, tá caindo um dilúvio lá fora. Eu posso ir buscar ela. Eu disse para trazer o carro, Pauli. Cena 2, a estrada para o sul da cidade. A viagem até o lado sul da cidade foi uma descida para outro mundo. Os arranha-céus brilhantes foram ficando para trás, dando lugar a fachadas de tijolo desmoronando, janelas com grades e postes de luz piscando. O Maybach deslizava silencioso por poças inundadas na rua. Pararam em frente a um prédio de blocos de concreto, iluminado por um brilho fluorescente amarelado e doentio. Um letreiro de neon rachado piscava na vitrine, cuspindo as letras da palavra Sunny S no estacionamento, 3 sedãs enferrujados e um caminhão semi-truck. Vincent saiu do carro, levantando a gola do casaco contra a chuva que batia forte. Empurrou a porta pesada de vidro. O cheiro dentro do lugar o atingiu como um soco físico. Óleo de fritura velho, café queimado no filtro, cloro. O piso de linóleo estava riscado e grudento. Alguns caminhoneiros cansados estavam curvados sobre o balcão, segurando canecas de cerâmica com as 2 mãos. Numa mesa de canto, 2 adolescentes cutucavam um prato de batata frita fria. Vincent ficou parado perto da porta, com a água escorrendo do casaco, os olhos escuros vasculhando o ambiente. Ele estava procurando um sequestro. Estava procurando um esconderijo, uma armadilha, uma pista. Em vez disso, ouviu uma voz familiar, firme e tranquila. Posso trazer mais molho rente para você, querido, mas vou ter que cobrar 50 centavos a mais. Regra da casa. Vincent virou a cabeça. Ali estava ela. Clara. Ela não estava usando a blusa de seda bege nem a saia lápis alinhada de sempre. Estava afundada dentro de um uniforme horrível, de poliéster rosa desbotado. Um avental branco manchado estava amarrado apertado em volta da cintura fina. O cabelo estava desarrumado, escapando do prendedor em mechas úmidas ao redor do rosto. Ela segurava uma bandeja plástica cheia de pratos sujos, equilibrando no quadril enquanto passava um pano cinza numa mesa. Preso no peito, um crachá plástico torto que dizia, Cindy. Vincent congelou. O nó gelado no peito dissolveu, dando lugar a uma onda repentina brutal de pura desorientação. Ele estava vendo a mulher que administrava milhões de dólares de fundos ilícitos do sindicato se abaixar para raspar um chiclete grudado embaixo de uma cadeira. Vincent não se mexeu. Ficou parado perto do balcão de tortas, uma estátua escura e cara num ambiente feito para consumo barato. Pauli entrou atrás dele, sacudindo o guarda-chuva, e parou seco. Aquela é a Clara. Pauli sussurrou, a voz rouca caindo uma oitava. Espera no carro, Vincent ordenou, sem tirar os olhos dela. Chefe, essa área não é. Eu vou pro carro, Pauli. O sino da porta tocou quando Pauli saiu de volta para a chuva. Vincent caminhou devagar até o único box limpo que sobrava na lanchonete, no fundo, no canto mais afastado. Deslizou pelo banco de vinil vermelho rachado. A mesa ainda estava úmida de um pano recém-passado. Ele ficou olhando Clara trabalhar. Ela se movia com uma energia frenética, exausta. Os ombros dela caíam toda vez que ela achava que ninguém estava olhando, e se endireitavam com agressividade assim que algum cliente latia uma exigência. Ela não parecia a profissional gelada e intocável que guardava a porta do escritório de Vincent. Ela parecia pequena. Ela parecia frágil. Havia sombras roxas profundas debaixo dos olhos dela, visíveis até sob a luz fluorescente dura e impiedosa daquele lugar. Um homem grande de jaqueta de mecânico engordurada bateu a caneca vazia com força no balcão. Ei, Cindy, cadê o reforço de café? Clara se assustou. A bandeja nas mãos dela chacoalhou. Já vou, senhor, só um segundo. Ela praticamente correu atrás do balcão, pegou uma jarra de vidro de café e foi até o homem. Serviu o café, a mão tremendo levemente, derramando algumas gotas no balcão. Cuidado, meu bem, o mecânico resmungou. Você tá sendo paga para servir, não para fazer bagunça. Clara engoliu em seco, a mandíbula travada. Me desculpe. Deixa eu limpar isso. Vincent sentiu um pico violento e repentino de raiva. Era uma sensação quente afiada que tinha gosto de cobre na boca. Vincent estava acostumado com raiva. Ele usava a raiva como ferramenta de trabalho. Mas aquilo era diferente. Aquilo não era profissional. Era inteiramente visceral.
Ele queria andar até o balcão, agarrar a nuca engordurada do mecânico e apresentar o rosto dele à caneca de cerâmica pesada. Vincent se forçou a ficar sentado. Ele precisava entender o que estava vendo antes de incendiar aquele lugar até o chão. Vincent pagava a Clara $140.000 por ano. Ela recebia bônus de Natal que dariam para comprar um carro de luxo. Porque, em nome de tudo que era sagrado, ela estava esfregando mesa por gorjeta às 3 da manhã. Cena 3, Olá, Clara. Clara se afastou do balcão, varrendo o ambiente com os olhos, procurando mesas novas para atender. O olhar dela caiu no box do fundo. Ela parou de andar. A jarra de café na mão dela inclinou perigosamente. Clara encarou Vincent, sentado ali com seu terno sob medida, os olhos escuros travados nos dela. A cor sumiu do rosto de Clara, deixando-a pálida, quase fantasmagórica. Por um segundo, Vincent achou que ela fosse desmaiar de verdade. Ele não sorriu, não acenou, só bateu com o dedo indicador na mesa de fórmica. Clara engoliu em seco, a garganta subindo e descendo. Colocou a jarra sobre o balcão mais próximo, respirou fundo, trêmula, e caminhou devagar até o box dele. Parou a 2 passos de distância, torcendo as mãos nervosamente no tecido manchado do avental. Senhor Costa, ela sussurrou, a voz rouca, completamente sem aquela autoridade seca de sempre. Olá, Clara, Vincent disse, suave. Ele apontou com a cabeça para o crachá dela. Ou é sim de hoje? Clara olhou para baixo, para a plaquinha plástica e atirou depressa, enfiando no bolso do avental. As bochechas dela pegaram fogo num rubor súbito, humilhante. O que o senhor está fazendo aqui? Eu precisava da assinatura digital pro manifesto de Antuérpia, Vincent disse, recostando no vinil. Você não atendeu o telefone. Achei que você estivesse morta. Clara fechou os olhos por um segundo. Meu celular. Está no armário. Não posso levar comigo no salão. Senhor Costa, sinto muito. Posso correr lá atrás e entrar no sistema agora mesmo. Sente-se, Vincent interrompeu. Os olhos de Clara dispararam pelo ambiente. Não posso. Meu gerente de turno está lá atrás. Se ele me pegar sentada com um cliente, vai descontar do meu salário. Vincent se inclinou para frente, os cotovelos apoiados na mesa. Aquela autoridade silenciosa e perigosa, capaz de deixar assassinos endurecidos em silêncio, irradiava dele em ondas. Clara, sente-se. Ela deslizou para o outro lado do box, mantendo as costas retas, sentada na ponta do banco como se estivesse pronta para sair correndo a qualquer momento. Evitava os olhos dele, olhando fixamente para os sapatos de couro caro de Vincent. Me explica isso, Vincent disse, mantendo a voz baixa. Você sai do meu escritório às 6. Vem pra cá. Meu turno começa às 8, ela murmurou. E termina quando? Às 4. Vincent fez as contas na cabeça. Você vai pra casa, dorme 2 horas, e chega no meu escritório às 8. Há quanto tempo você faz isso? Ela finalmente olhou para cima, os olhos defensivos, apavorados. 6 meses. Vincent sentiu um choque frio se instalar no peito. 6 meses. Ela vinha tocando a vida inteira dele, administrando a agenda, marcando voos, cuidando dos documentos mais sensíveis da organização, enquanto sobrevivia com um ciclo de sono de 2 horas e esfregava chão de lanchonete. Por quê? Ele perguntou. A palavra sozinha pesava como uma pedra. Antes que Clara pudesse responder, uma voz alta e áspera cortou o ambiente. Cindy, o que diabos você pensa que está fazendo? Um homem baixinho careca de camisa polo apertada, saiu marchando da cozinha, uma prancheta na mão, o rosto vermelho de indignação barata. Ele foi direto até o box, encarando Clara. Você está de folga. Porque a escala diz que sua pausa só é às 13h30. Levanta. Mesa 4 precisa de faxina e o banheiro masculino ficou sem papel toalha. Clara já começou a se levantar depressa do box. Desculpa, Gary, eu só estava. Vincent estendeu a mão e segurou o pulso de Clara. O aperto era firme, inflexível. Ele não olhou para ela. Olhou para o gerente. Ela está ocupada, Vincent disse. O tom era educado, mas o timbre era chapado, morto. Era o tom de um predador avisando um necrófago para sair da presa dele. Gary fez uma careta de desprezo. Não me importa se ela está ocupada paquerando o cliente. Eu pago ela para trabalhar. Cindy, levanta essa bunda agora ou você tá demitida. Vincent soltou devagar o pulso de Clara. Meteu a mão dentro do bolso interno do paletó, tirou um porta-notas de couro liso e destacou 5 notas novinhas de $100. Colocou sobre a mesa, empurrando na direção da beirada.
Clara, Vincent disse sem desviar o olhar do gerente, tira o avental. Senhor Costa, por favor, Clara implorou baixinho. Eu preciso desse emprego. Vincent ignorou ela. Olhou para Gary. Esses 500 são pelo turno dela hoje. Você vai pegar esse dinheiro. Vai voltar para sua cozinha e vai esquecer que essa mulher um dia existiu. Porque se você falar com ela nesse tom de novo, eu compro esse prédio amanhã de manhã, te demito. E faço questão pessoalmente de garantir que você nunca mais consiga emprego pelo resto da sua vida miserável. Entendeu o que eu disse? Gary olhou do dinheiro para os olhos frios e mortos de Vincent. A pose de valentão derreteu do rosto do gerente num piscar de olhos, substituída pelo reconhecimento primitivo de perigo extremo. Ele agarrou as notas da mesa e recuou sem dizer uma palavra. Vincent olhou de novo para Clara. O avental. Tira. Vamos embora. Cena 4. Dentro do Maybach, o interior do Maybach estava silencioso, exceto pelo balanço rítmico dos limpadores de para-brisa empurrando a chuva pesada. Os bancos de couro estavam aquecidos, um contraste brusco com o frio úmido da lanchonete. Clara estava encolhida contra a porta do passageiro. Ela tinha tirado o avental, ficando com uma camiseta preta desbotada e jeans. Parecia pequena, olhando pela janela para as luzes borradas da cidade. Não tinha dito uma palavra desde que Vincent a tirou de lá. Vincent estava sentado ao lado dela, uma divisória de vidro separando de Pauli, no banco da frente. Ele serviu uma dose de uísque na pequena garrafa de cristal escondida no console e ofereceu a ela. Ela balançou a cabeça. Eu não bebo, Sr. Costa. Bebe agora, ele disse gentil, colocando o copo pesado na mão dela. Você está tremendo. Ela olhou para a própria mão. Ele estava certo. Um tremor fino corria pelos dedos dela. Levou o copo aos lábios e tomou um pequeno gole, fazendo careta enquanto o álcool queimava a garganta. Meu notebook está no porta-malas, Vincent disse, quebrando o silêncio. Eu já lancei a assinatura de Antuérpia pelo servidor secundário, a caminho do carro. Está resolvido. Não se preocupa com isso. Clara relaxou um pouco os ombros, soltando um suspiro que parecia ter segurado durante horas. Obrigada. E eu sinto muito. Eu não devia ter ficado inacessível. Para de pedir desculpa. Vincent virou o corpo no banco para encará-la. A luz ambiente dos postes de rua iluminava os ângulos duros e nobres do rosto dele. Eu pago você o suficiente para morar num cobertura com vista pro lago, Clara. Pago o suficiente para você comer em restaurantes 5 estrelas todas as noites. Por que você está trabalhando um turno da madrugada por salário mínimo? Clara ficou olhando o líquido âmbar dentro do copo. O silêncio se esticou. As paredes defensivas que ela mantinha o tempo todo no escritório estavam desmoronando sob o peso puro do cansaço. O senhor não ia entender, ela sussurrou. Tenta. Ela soltou uma risada seca sem graça. Eu tenho despesas. Que tipo de despesas? Vincent insistiu. Contas médicas. Um parente doente. Se você precisasse de um empréstimo, Clara, você deveria ter vindo até mim. Eu adiantaria o dinheiro. Você sabe disso. Eu não posso pegar dinheiro emprestado do senhor. Ela disse rápido, finalmente olhando para cima. Os olhos dela brilhavam com lágrimas não derramadas. Eu não posso dever nada ao senhor. Não a você. Vincent estreitou os olhos. A frase chamou a atenção dele. Não a você. Você deve a quem, Clara? Ela mordeu o lábio inferior, virando o rosto de volta para a janela. Não é minha dívida. É do meu pai. Ele morreu há 8 meses. Antes de morrer, ele tinha um problema. Jogo, corrida de cavalo principalmente. Depois foi para cartas. Ele achava que podia recuperar a casa apostando. Vincent sentiu um cansaço cínico e familiar se instalar nos ossos. Ele conhecia aquela história. Já tinha visto a mesma peça se repetir 1000 vezes, em 100 salas dos fundos diferentes. Era a tragédia patética e comum de homens desesperados. Ele pegou o empréstimo com o tipo errado de gente, Vincent afirmou. Não era pergunta. Clara assentiu devagar. Ele devia $80.000. Quando ele morreu, eles apareceram no funeral. Me disseram que a dívida tinha passado para mim, com os juros. Eles cobram $2.000 por semana só para manter o valor principal de subir mais ainda. Meu salário que o senhor paga cobre os juros e o aluguel. A lanchonete paga o mercado e a luz. O músculo se contraiu na mandíbula de Vincent. 2 pontos por semana. Aquilo era agiotagem de rua no seu nível mais predatório. Ele fez as contas mentalmente. Ela estava afundando. Não importava quantas horas ela trabalhasse, ela nunca chegaria perto de pagar o principal.
Estavam sangrando ela lentamente até secar. Por que você não foi na polícia? Vincent perguntou. Clara olhou para ele. Um lampejo repentino de raiva de verdade nos olhos dela. O senhor acha que eu sou burra? Eu trabalho pro senhor, senhor Costa. Eu sei como essa cidade funciona. Se eu for na polícia, vão rir de mim. Ou pior, vão avisar os caras que eu devo. E aí esses caras vão colocar uma bala na cabeça da minha irmã só pra dar um exemplo. Eu estou pagando. Estou resolvendo. Ela não estava resolvendo. Ela estava se quebrando. Mas a resistência dela tocou algo em Vincent. Ela era ferozmente protetora, absorvendo o castigo destinado à família dela sem uma única reclamação. Quem segura o papel? Vincent perguntou baixinho. A dívida. De quem seu pai pegou o dinheiro emprestado. Clara apertou o copo com mais força. O nome dele é Mickey. Mickey Dolan. Chamam ele de o Martelo. Vincent ficou absolutamente imóvel. O ar dentro do carro pareceu cair 10 graus. Ele não só conhecia Mickey Dolan. Mickey Dolan administrava as apostas esportivas e as operações de agiotagem no cais do lado norte. Mickey Dolan era um capo. Mickey Dolan respondia a um homem chamado Sal. E Sal respondia a Vincent. A percepção atingiu Vincent com a força de um golpe físico. A ironia era sufocante. Clara estava se destruindo, matando a própria saúde e sanidade, para devolver o salário dela direto para dentro da mesma organização que a pagava. A organização dele. Ele era o responsável por quebrá-la. O dinheiro que ele pagava a ela pela lealdade impecável estava sendo extorquido de volta pelas próprias sanguessugas dele. Vincent olhou para Clara. Ela olhava para ele, sem noção da revelação que acabava de reescrever completamente a dinâmica entre os dois. Ela só parecia cansada. Impossivelmente cansada. Senhor Costa, ela perguntou nervosa, notando a quietude aterrorizante que tomou conta dele. O senhor está bravo. Estou, Vincent disse, a voz caindo para um sussurro rouco perigoso. Estou muito bravo. Prometo que isso não vai afetar meu trabalho. Ela disparou, interpretando errado a fúria dele. Eu saio da lanchonete. Vou achar outro jeito de conseguir esse dinheiro extra. Eu só preciso. Vincent estendeu a mão sobre o console. Dessa vez não segurou o pulso dela. Envolveu com gentileza a mão grande e quente sobre a mão dela, que ainda tremia em volta do copo de uísque. O contato interrompeu as desculpas frenéticas dela no meio da frase. Você não vai sair da lanchonete, Clara, Vincent disse, os olhos ardendo com um fogo escuro e resoluto. Porque você já saiu. Você não vai procurar outro emprego. E você nunca mais vai entregar um centavo pro Mickey Dolan enquanto viver. Clara balançou a cabeça, o pânico subindo no peito. O senhor não entende. Ele vai me matar. Mickey Dolan. Vincent interrompeu, a voz caindo de registro, vibrando com autoridade absoluta. Trabalha para mim. Clara congelou. O ar prendeu na garganta dela. Ela encarou Vincent, o cérebro tentando processar as palavras. Ela sabia que Vincent era poderoso. Sabia que ele era perigoso. Ela cuidava das planilhas dele, mas a realidade do alcance dele sempre tinha sido apenas números abstratos numa tela. Agora o monstro estava dentro do carro, e estava olhando direto para ela. Eu pago ele, Vincent continuou, o polegar acariciando de leve os nós dos dedos machucados dela. Ele repassa os lucros pro meu tenente. A dívida do seu pai. Ela pertence à minha família. Clara engoliu em seco, as lágrimas finalmente escorrendo pelas pálpebras inferiores. E o que o senhor vai fazer? Vincent soltou a mão dela e se inclinou para frente, batendo com os nós dos dedos na divisória de vidro. Pauli. O vidro desceu instantaneamente. Sim, chefe. Cancela minhas reuniões de manhã. Liga pro Sal. Manda ele acordar Mickey Dolan e levar ele para a fábrica de processamento de carne. Pauli olhou pelo retrovisor, captando o brilho letal nos olhos de Vincent. Entendido. Mais alguma coisa. Vincent olhou de volta para Clara, notando o jeito que ela afundava no banco de couro, a adrenalina finalmente saindo do corpo dela, deixando para trás só um cansaço que ia até o osso. Sim, Vincent disse, suave. Vai pro meu apartamento. A Clara precisa dormir. Cena 5. A cobertura ou elevador até o último andar do prédio no Gold Coast levou exatamente 42 segundos. Clara contou. Era um hábito nascido da ansiedade, um jeito de ancorar a mente quando tudo mais parecia estar escorregando. A cobertura de Vincent era vasta e opressivamente silenciosa. Cheirava a madeira de cedro e vidro frio. Não havia bagunça, nenhuma foto pessoal, nenhuma linha curva ou suave.
Janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica do Lago Michigan, um vazio negro se agitando embaixo da tempestade. Clara ficou parada sem jeito, em cima do piso de madeira escura, o tênis barato e molhado rangendo baixinho. Ela cruzou os braços em volta do próprio corpo. A queda de adrenalina batia nela em ondas, deixando a pele fria e as articulações doloridas. Ela se sentia completamente estranha ali dentro. Era uma anomalia de planilha, uma mancha de sujeira num balcão esterilizado. Vincent tirou o sobretudo molhado e jogou sobre uma poltrona de couro. Foi até a cozinha, uma extensão enorme de mármore preto, e serviu um copo de água. Levou até ela. Bebe, ele disse. Ela pegou com as duas mãos, bebendo rápido demais. A água estava gelada, ancorando ela de volta à realidade. No fim do corredor, segunda porta à esquerda, Vincent apontou. Tem banheiro suíte. Toalhas no armário. Deixa a roupa molhada no cesto. Clara hesitou. O cérebro dela, normalmente capaz de processar esquemas complexos de evasão fiscal offshore em segundos, parecia embrulhado em algodão molhado. Senhor Costa, eu realmente deveria ir pro meu apartamento. É tarde. O senhor tem. Ela fez um gesto vago com a mão. O senhor tem coisas para fazer. Seu apartamento é um quinto andar sem elevador em Rogers Park, Vincent respondeu, o tom não deixando espaço para discussão. É 1 hora de distância nessa chuva. Você está morta em pé. Você vai ficar aqui. Ele caminhou pelo corredor, deixando ela ali parada. Um momento depois, voltou segurando uma camiseta grossa de algodão cinza e uma calça de moletom flanelada escura. Estendeu para ela. Vão ficar grandes, ele disse, os olhos passando pelo rosto pálido dela. Mas estão limpas e secas. Clara pegou a roupa. O tecido era pesado, macio, e cheirava de leve aquele mesmo cedro que perfumava o apartamento inteiro. Ela olhou para a roupa, depois de volta pro homem que comandava um exército de homens violentos, um homem que naquele momento, estava basicamente ditando o horário de dormir dela. Obrigada, ela sussurrou. Vai dormir, Clara. Ela sentiu e se retirou pelo corredor. O quarto de hóspedes era maior que o apartamento inteiro dela. Uma cama king enorme dominava o espaço, coberta de lençóis brancos impecáveis e um edredom pesado. Ela se moveu mecanicamente. Tirou o jeans úmido e a camiseta preta desbotada, entrou no chuveiro escaldante do banheiro anexo. Ficou embaixo do jato até a pele ficar rosada, deixando o calor sugar o tremor profundo e persistente que tinha grudado nos ossos dela. Quando finalmente saiu, afundada nas roupas grandes demais de Vincent, ela se enrolou na cama. Os lençóis pareciam seda líquida. Ela esperava que a mente disparasse. Esperava ficar acordada, apavorada com o que Vincent ia fazer com os homens que seguravam a dívida do pai dela. Em vez disso, no momento em que a cabeça dela tocou o travesseiro pesado, o corpo simplesmente desligou. Pela primeira vez em 6 meses, Clara Reis fechou os olhos sem programar nenhum despertador. Na sala, Vincent ficou de pé perto da janela, olhando a chuva bater no vidro. Serviu outro uísque para si mesmo. Não bebeu. Só ficou segurando o cristal pesado, deixando o gelo esfriar a palma da mão. O império dele era uma máquina de alavancagem e medo. Ele sabia exatamente o que era. Não tinha ilusões de nobreza. Ele movia dinheiro, movia armas, e movia pessoas que ficavam no caminho dele. Mas operava sob um código rígido. Você não sangra o inocente. Você não sufoca quem mantém as luzes acesas. E Clara era a luz mais brilhante da organização dele. Ela era ferozmente inteligente, infinitamente competente e completamente sozinha. Vincent tinha construído uma fortaleza ao redor de si mesmo, e ela era a única pessoa autorizada a entrar por aquele portão. A percepção de que as próprias sanguessugas dele estavam esmagando ela lentamente até a morte, debaixo do próprio nariz dele, encheu Vincent de uma raiva fria, absoluta. Ele tirou o celular do bolso. Pauli, Vincent disse assim que a ligação foi atendida. Eles estão lá. Sim, chefe. O Sal arrancou ele da cama. Ainda está de pijama suando feito porco. Estou a caminho. Cena 6. A fábrica de carnes. A instalação no West Loop processava oficialmente carne bovina no atacado para os restaurantes finos da cidade. Extraoficialmente, o lugar era a prova de som, fácil de lavar com mangueira, e pertencia inteiramente a uma empresa de fachada registrada em nome de Vincent Costa. O ar dentro do galpão enorme era gelado. O fedor forte de amônia e carne crua pairava denso no ambiente. Fileiras de ganchos de aço suspensos batiam de leve lá em cima quando os enormes ventiladores ligavam.
Vincent atravessou as cortinas plásticas pesadas. Os passos dele ecoavam no concreto. No centro da doca de carga, sob um único holofote áspero, estava sentado Mickey Dolan, um homem grosso, careca, de mais de 50 anos, vestindo uma camiseta regata manchada, calça de pijama e um par de mocassins muito caros. As mãos dele estavam presas com abraçadeiras nos braços de uma cadeira dobrável de alumínio. A alguns passos de distância estava Sal, um tenente vestido com esmero que comandava as operações do lado norte. Sal parecia nervoso. Ninguém é chamado para uma câmara frigorífica às 4 da manhã para receber uma promoção. Pauli ficou perto da porta, braços cruzados, mastigando um palito de dente. Mickey olhou para cima quando Vincent se aproximou. O rosto do agiota estava pálido, os olhos disparando nervosos de um lado a outro. Senhor Costa, chefe, eu juro por Deus, eu não sei do que se trata isso. O Sal simplesmente me arrancou de casa. Os envelopes estão em dia. O livro está batendo. Eu juro. Vincent nem olhou para Mickey. Andou até uma mesa de preparo de metal e pegou um caderno pesado encadernado em couro. Sal tinha trazido do escritório em casa de Mickey. Vincent abriu o livro. As páginas estavam cheias de colunas de nomes, datas e números. Ele foi virando as páginas devagar. O único som no salão cavernoso era o farfalhar suave do papel grosso. Página 42, Vincent disse à voz baixa. Ele achou a página. Passou o dedo indicador pela coluna. Thomas Reis. Mickey engoliu em seco, audível. Tommy Reis. É, o degenerado. Ele pegou 80 mil para apostar numa sequência de cavalo ruim. Morreu faz um tempo, mas o papel continua bom, chefe. A filha dele tá pagando. Nunca perdeu uma semana. É um bom negócio. A filha dele. Vincent repetiu sem emoção. É, uma mocinha empinada, trabalha num escritório ou coisa assim. Eu apertei ela, disse que quebrava as pernas da irmã dela se ela não cobrisse os juros. Ela paga 2.000 por semana, certinho como um relógio. Em dinheiro. Mickey estufou um pouco o peito, confundindo o silêncio de Vincent com aprovação. É um fluxo de receita lindo. Sal se remexeu desconfortável nos próprios pés. Ele sabia ler o clima melhor que Mickey. Ele conseguia ver o zero absoluto nos olhos de Vincent. Vincent fechou o caderno. O baque pesado ecoou pelas paredes de concreto. 2.000 por semana, Vincent disse, caminhando devagar em direção à cadeira. Para um principal de 80 mil. Uma taxa de juros desenhada especificamente para garantir que a dívida nunca seja paga de verdade. Desenhada para sangrar o devedor até ele quebrar. Isso é o negócio, chefe, Mickey disse, o sorriso nervoso vacilando. O senhor sabe como funciona. Eu sei exatamente como funciona, Mickey. Vincent parou a menos de 1 metro da cadeira. Olhou para baixo, pro homem. O que você não sabe é quem você está sangrando. Eu não entendi. A mocinha empinada que te paga 2.000 dólares por semana, Vincent disse, cada palavra pingando um veneno gelado. É Clara Reis. Ela administra minha agenda. Administra minhas contas offshore. Administra o fluxo de cada dólar que entra e sai dessa família. O queixo de Mickey caiu. A cor sumiu completamente do rosto dele, deixando cinza doentio. Senhor Costa, eu não sabia. Eu juro por Cristo. Eu não fazia ideia de para quem ela trabalhava. Tommy nunca falou. Cala a boca, Vincent ordenou. O sussurro cortou o salão como um bisturi. Mickey fechou a boca com força, um gemido pequeno escapando da garganta. Vincent se inclinou, apoiando as mãos nos braços da cadeira de Mickey, prendendo o homem no próprio espaço. Clara é o motor da minha organização. Ela é impecável. E nos últimos 6 meses você a forçou a trabalhar um turno da madrugada numa lanchonete, esfregando gordura do chão, para pagar uma dívida que nem é dela. Você exauriu meu ativo mais importante. Ameaçou a irmã dela. Você tocou em algo que me pertence. Eu cancelo. Mickey gritou, lágrimas de terror genuíno subindo aos olhos. A dívida acabou, chefe. Perdoada. Agora mesmo. Só. Por favor, eu não sabia. Não, você não sabia, Vincent concordou se endireitando. Se você soubesse e mesmo assim tivesse feito isso, eu já teria o Pauli te colocando num gancho no congelador agora mesmo. Mickey soluçou, um som patético e molhado. Vincent se virou para Sal. Essa operação acabou. O livro do Mickey é seu agora. Líquida os ativos dele. Move os clientes dele para a taxa padrão da casa. Se eu ouvir falar de novo sob a minha bandeira de 2 pontos de juros semanais cobrados de um civil, vou te responsabilizar pessoalmente. Sal assentiu firme.
Entendido, chefe. E o Mickey? Vincent olhou para o agiota. O Mickey está se aposentando para a Flórida hoje. Vincent se abaixou, agarrou a mão direita de Mickey, a mão presa na cadeira, e de forma eficiente e brutal bateu o caderno pesado encadernado em couro, com força sobre os dedos dele. O estalo doentio do osso quebrando foi completamente abafado pelo grito agonizante de Mickey. Vincent deixou o caderno cair no chão. Ele não piscou. Tirou um lenço branco imaculado do bolso e limpou as mãos. Você sai de Chicago até o meio-dia, Mickey. Se eu te vir na minha cidade de novo, eu tiro a outra mão. Depois os pés. Vincent olhou para Sal. Limpa isso aqui. Vincent se virou e saiu do galpão. A tempestade tinha se quebrado, deixando o céu da manhã cedo num roxo apagado, machucado. Ele entrou no banco de trás do Maybach. Sentiu um nó pesado e escuro de raiva afrouxar só um pouquinho no peito, mas não desapareceu completamente. Pra casa, chefe? Pauli perguntou, colocando o carro em movimento. Pra casa, Vincent disse. Ele olhou para as próprias mãos. Estavam firmes, mas a mente dele já estava de volta à cobertura, calculando o momento exato em que Clara ia acordar. Cena 7, o café da manhã e o papel rasgado. Clara acordou com o cheiro de café torrado e silêncio. Abriu os olhos, o pânico agarrando a garganta imediatamente. Sentou de repente na cama, procurando às cegas pelo celular, o cérebro gritando que ela estava atrasada pro turno, atrasada pro escritório, atrasada para um pagamento. As mãos bateram no edredom pesado e luxuoso. O pânico gaguejou, depois recuou devagar, dando lugar a uma confusão profunda e desorientadora. Clara olhou em volta pro quarto enorme e ensolarado. As memórias da lanchonete, da chuva, da viagem agonizante no Maybach, e da revelação apavorante da conexão de Vincent com a dívida dela voltaram numa avalanche. Ela olhou pro relógio digital na mesa de cabeceira. 11h14 da manhã. Ela tinha dormido quase 8 horas. Clara jogou o cobertor para longe. Ainda estava usando as roupas grandes demais de Vincent. Enrolou as pernas da calça de flanela e saiu do quarto descalça. A cobertura estava inundada de luz pálida da manhã. Ela caminhou pelo corredor, seguindo o cheiro de café. Vincent estava na cozinha. Ele tinha tirado o paletó e a gravata, ficando só com a camisa social branca engomada, as mangas dobradas até os antebraços, revelando tatuagens antigas e escuras que ela nunca tinha visto. Ele estava perto de uma máquina de espresso reluzente, observando o líquido escuro escorrer numa xícara pequena de cerâmica. Naquele momento ele não parecia um chefe de máfia. Parecia um homem preparando uma xícara de café. Mas Clara sabia mais do que isso. Ela conhecia os livros contábeis. Sabia do que ele era capaz. Bom dia, Vincent disse sem se virar. Clara parou na porta. Como o senhor sabia que eu estava aqui? Você rende no piso de madeira, ele respondeu, desligando a máquina. Pegou 2 xícaras e levou até a ilha enorme da cozinha. Colocou uma do outro lado, à frente dele, e empurrou um dos bancos modernos com o pé. Senta. Clara se sentou. Envolveu as mãos ao redor da xícara de cerâmica quente, buscando aquele calor como uma âncora. Ela olhou para ele. Vincent parecia tão exausto quanto ela se sentia. Havia círculos escuros embaixo dos olhos dele, e uma sombra de barba escurecendo a mandíbula. Eu perdi trabalho, ela disse, a voz rouca de sono. A reunião do conselho, às 10, eu cancelei. Vincent interrompeu. Tomou um gole do expresso. Seu celular está tocando sem parar. Eu desliguei. Clara engoliu em seco. A realidade da situação dela estava pesando. Ela estava sentada no santuário particular de um homem perigoso que agora sabia exatamente o quanto ela estava comprometida. Senhor Costa, ela começou, mantendo os olhos fixos na xícara de café. Sobre ontem à noite. Eu não sei o que o senhor espera de mim agora. Eu sei que meu valor pro senhor é minha eficiência, minha falta de bagagem. Se o senhor precisar que eu me demita, eu me demito. Posso treinar uma substituta. Mas por favor, eu só preciso que o senhor saiba que eu nunca deixei isso comprometer suas contas. Vincent colocou a xícara na mesa. Olhou fixo para ela, uma expressão indecifrável no rosto. Enfiou a mão no bolso e tirou um pedaço de papel rasgado. Deslizou sobre o balcão de mármore. Clara olhou. Era uma folha arrancada de um livro contábil. O nome do pai dela, Thomas Reis, escrito no topo. Embaixo, uma coluna longa e deprimente de datas e pagamentos de $2.000. Rasgada em toda a página, escrita a caneta preta permanente e grossa, havia uma única palavra, quitado. A respiração de Clara travou.
Ela ficou olhando pro papel, a visão embaçando, lágrimas subindo instantaneamente, quentes e rápidas. Ela estendeu a mão trêmula e tocou a tinta, como se tivesse medo de que fosse uma ilusão. O Mickey Dolan foi realocado, Vincent disse, a voz completamente sem emoção. O livro dele foi confiscado. A dívida do seu pai está anulada. Você não deve nada ao Mickey. Não deve nada ao Sal. Acabou. Clara limpou a garganta, olhando para ele, uma lágrima finalmente escapando, traçando uma linha quente pela bochecha. Ela era cínica. Cresceu num mundo onde nada era de graça. Tudo tinha um preço, e homens como Vincent Costa não faziam favores por bondade de coração. O que eu devo ao senhor? Ela perguntou, a voz rachando. Eu não consigo pagar $80.000, senhor Costa. Não consigo. Se o senhor comprou a dívida, eu não. Para a voz de Vincent estalou como um chicote na cozinha silenciosa. Ele fechou os olhos por um segundo, apertando a ponte do nariz. Quando abriu de novo, o frio tinha sumido, substituído por uma intensidade que fez Clara querer se encolher. Você não me deve dinheiro, Vincent disse devagar, deliberadamente. A dívida está morta. Apagada. Entendeu? Eu não comprei ela. Eu queimei ela. Clara balançou a cabeça, incapaz de processar aquela finalidade. Por quê? Por que o senhor faria isso? Vincent se inclinou sobre o balcão. Estendeu a mão e, com uma delicadeza absoluta, usou o polegar para limpar a lágrima da bochecha dela. A pele dele era áspera, contrastando com o movimento suave e deliberado. Porque meu império roda numa máquina, Vincent disse, suave, e você é a única parte dessa máquina que eu me importo. Você pertence ao meu escritório. Pertence a fazer minha vida funcionar. Você não pertence esfregando o chão para necrófagos. Clara ficou completamente congelada. O toque queimava. As palavras dele queimavam. Ele não estava falando com ela como empregada. Estava falando com ela com uma proteção territorial feroz que ela nunca tinha experimentado na vida inteira. Ela estava acostumada a ser o escudo da família, absorvendo os golpes. Não sabia como existir atrás do muro de outra pessoa. Eu não sei como agradecer o senhor. Ela sussurrou, a voz mal audível. Você não me agradece, Vincent respondeu, puxando a mão de volta. A distância profissional voltou, mas agora estava frágil, profundamente alterada pelo que tinha acontecido entre os dois. O que você vai fazer é voltar pro quarto, colocar a roupa molhada na secadora e se arrumar. Depois você vai comer uma refeição que não saiu de uma fritadeira, e hoje à noite você vai dormir mais 8 horas. Clara soltou uma risada fraca molhada. E amanhã, Vincent pegou a xícara de expresso de novo. A sombra de um sorriso finalmente tocou os cantos da boca dele. Amanhã eu espero você na sua mesa às 8 em ponto. E é bom que você tenha meu café pronto. Do jeito que eu gosto. Cena 8. Segunda-feira. A segunda-feira chegou com a clareza brutal de uma ressaca. Clara desceu do elevador no andar executivo exatamente às 7h45. Vestia uma saia lápis cinza chumbo e uma blusa branca impecável. O cabelo estava preso de volta naquele coque severo e familiar. Para qualquer um, ela era exatamente a mesma de sempre. Mas o ar no escritório tinha mudado. Paul estava perto da mesa de recepção. Normalmente ele daria um grunhido de reconhecimento e voltaria a ler o caderno de esportes. Naquele dia, ele se endireitou. Deu um aceno sério respeitoso. Bom dia, Clara, Paul disse. A voz rouca dele carregava uma nova cadência. Não era só respeito pela secretária do chefe. Era o respeito reservado a um membro do círculo íntimo. Bom dia, Pauli, ela respondeu, a voz firme. Ela caminhou até a copa, os saltos batendo ritmadamente na madeira. Preparou o expresso de Vincent. Torre escura, bem compactado, extração curta, sem açúcar. Colocou a xícara de cerâmica numa bandeja prateada com um copo de água com gás e caminhou até as portas pesadas de carvalho do escritório interno. Parou com a mão na maçaneta de latão. O coração dela deu uma batida lenta e pesada contra as costelas. O fim de semana tinha sido um borrão de sono exausto e pânico silencioso. A realidade do que Vincent tinha feito, quebrar a mão de um capo para apagar a dívida dela, era um livro contábil gigante, impagável, pendurado sobre a cabeça dela. Ela empurrou a porta. Vincent estava de pé perto das janelas do chão ao teto, falando ao celular num italiano rápido e cortante. Vestia um terno azul marinho que se ajustava a ele como uma armadura. Ouviu a porta fechar e se virou. Levantou um dedo para a pessoa do outro lado da linha, latiu uma ordem final, e desligou. Jogou o telefone sobre a mesa de mogno.
8 em ponto. Vincent observou, os olhos escuros seguindo os movimentos dela enquanto ela colocava a bandeja na mesa. Prefiro ser pontual, Clara disse. Deu um passo para trás, cruzando as mãos na frente da saia. O container de Antuérpia foi liberado pela alfândega às 4 da manhã. A empresa de fachada em Bahamas transferiu os fundos para a conta intermediária da família Rossi. O senhor tem reunião com os representantes do sindicato às 11 e almoço com o vereador à 1. Vincent não olhou para os documentos que ela tinha colocado ao lado do café. Ele olhou para ela. Estudou a ausência de olheiras escuras. Notou a cor que tinha voltado às bochechas dela. Você dormiu? Ele perguntou. A pergunta era uma violação escancarada do protocolo antigo entre eles. Eles não discutiam assuntos pessoais. Discutiam dinheiro, logística, alavancagem. Dormi. Obrigada. Clara engoliu em seco, se forçando a manter contato visual. Senhor Costa, eu quero reiterar que minha vida pessoal não vai. Clara, Vincent interrompeu, pegando o expresso. Tomou um gole, fechando os olhos brevemente quando o líquido amargo tocou a língua. O café está perfeito. Seu trabalho está perfeito. Para de esperar o outro sapato cair. Não existe outro sapato. As pessoas não simplesmente apagam $80.000. Eu não sou pessoas. Vincent colocou a xícara na mesa. Encostou na beirada da mesa, cruzando os braços. A proximidade era deliberada. Ele estava invadindo o espaço profissional meticulosamente construído dela. Eu protejo meus investimentos. Você é meu investimento mais valioso. Entende? Eu sou uma funcionária. Você é o fantasma dentro da máquina, Vincent corrigiu, a voz caindo para um zumbido baixo e rouco. O Sal veio até mim ontem. Perguntou se você precisava de escolta. Uns caras para vigiar seu apartamento, garantir que o Mickey não deixou nenhuma ponta solta. Clara enrijeceu. Eu não preciso de guarda-costas. Eu falei que não para ele, Vincent disse, porque eu não quero meus homens vigiando você. Mas eu vou te mudar de Rogers Park. O quê? Não, o senhor não pode simplesmente. Eu tenho um prédio no Gold Coast. Vincent continuou tranquilo, ignorando a objeção dela. Porteiro, estacionamento subterrâneo com segurança. A cobertura embaixo da minha está vazia. Você se muda na sexta. Clara encarou ele. O cinismo que ela usava como uma segunda pele havia 26 anos veio à tona. Ela sabia como homens poderosos operavam. Eles não faziam nada de graça. Eles compravam você. E uma vez que compravam você, passavam a te possuir. Isso é uma jaula, Sr. Costa. Ela perguntou, a voz caindo para um sussurro áspero. Porque se eu estou trocando o Mickey Dolan pelo senhor, eu prefiro saber os termos da minha servidão de antemão. Vincent pescou. Foi um movimento microscópico, um leve aperto na mandíbula. Mas Clara viu. Ele deu um passo à frente, invadindo o espaço dela completamente. Ela não recuou. Levantou o queixo para encará-lo nos olhos. Ele estendeu a mão, hesitando por uma fração de segundo antes de descansar os nós dos dedos, gentil, contra a bochecha dela. O toque estava em total desacordo com o mundo violento que ele habitava. Eu não construo jaula para as pessoas que eu me importo, Vincent disse, a voz despojada daquele tom autoritário de sempre, deixando algo cru e perigoso por baixo. Eu construo fortaleza. Você paga aluguel, mantém seu salário, mas mora onde eu sei que você está segura. Esse é o único termo. Ele puxou a mão de volta, deixando um rastro de calor na pele dela. Virou e andou para trás da mesa, sentando na poltrona de couro. O momento tinha acabado. O chefe estava de volta. Manda o Paulo entrar, Vincent disse, abrindo uma pasta. Precisamos discutir os representantes do sindicato. Clara assentiu devagar. Saiu do escritório, as pernas se sentindo levemente dormentes. Ela percebeu com uma clareza aterrorizante que não era mais só a secretária dele. Ela era a fraqueza dele. E naquele mundo em que os dois viviam, fraquezas eram sempre exploradas. Cena 9, 3 semanas depois. A invasão 3 semanas se passaram. A transição pro apartamento novo aconteceu sem atrito, tudo orquestrado inteiramente pela gente de Vincent. A vida de Clara se acomodou num ritmo novo, estranho. Ela não estava mais exausta. Tinha dinheiro guardado na poupança. Tinha os fins de semana para si mesma. Mas a paz era uma ilusão. No sindicato toda ação disparava uma reação igual e oposta. Mickey Dolan tinha sido exilado, mas ele não operava sozinho no mundo. Tinha um sobrinho. Arthur Dolan era um capanga de nível médio volátil, que administrava uma série de casas de jogo ilegais nos subúrbios do sul. Ele era amargo. Ele era burro.
e estava extremamente motivado a provar que não era um covarde como o tio dele. Aconteceu numa quinta-feira à noite. Vincent estava trancado numa reunião tensa com a família Rossi do outro lado da cidade. Clara estava sozinha na suíte executiva, terminando os relatórios semanais de fluxo de caixa. As portas pesadas de carvalho estouraram, abrindo com força. Clara não pulou. Salvou calmamente a planilha em que estava trabalhando, travou a tela e olhou para cima. Arthur Dolan estava parado na porta. Ele respirava com força, o rosto vermelho de cocaína barata e adrenalina. Segurava uma pistola com silenciador na mão direita, junto ao corpo, mas a intenção era clara. 2 homens dele o flanqueavam, olhando nervosos pro corredor. Pauli e a equipe de segurança noturna não estavam à vista em lugar nenhum. Cadê ele? Arthur exigiu, entrando no escritório. O Sr. Costa saiu pra noite, Clara disse. A voz dela era gelo. Ela manteve as mãos sobre a mesa, apoiadas na madeira polida de mogno. Calculou a distância até o botão de pânico embaixo da beirada da mesa. 10 centímetros. Não mente pra mim, sua vadia sem noção, e Arthur cuspiu, encurtando a distância. Eu sei que ele está aqui. Eu sei que você é a queridinha dele. Você é a razão do meu tio estar comendo sopa enlatada num trailer no meio do nada. Clara não moveu a mão. Ainda não. Arthur estava nervoso, instável. Um movimento repentino podia fazer ela levar um tiro. Ela precisava desescalar. Ou melhor ainda, precisava quebrar ele. Ela era o fantasma dentro da máquina. Sabia onde todos os corpos estavam enterrados, inclusive os de Arthur. Seu tio está na Flórida porque ele roubou do Vincent Costa, Clara disse, uniforme. Ele estava fazendo a vida dele, Arthur gritou, levantando a arma de leve. E o Costa quebrou a mão dele por causa de uma secretária. Não. Vocês 2 estão transando. É a única razão para ele jogar um cobrador leal pros lobos. Clara sentiu uma calma fria, distante, tomar conta dela. Era a mesma calma que ela sentia auditando uma aquisição hostil. Arthur era um problema barulhento, desorganizado, e Clara era especialista em resolver bagunça. Arthur, Clara disse, se inclinando levemente para frente. Você sabe qual é o meu trabalho, de verdade. Arthur piscou, pego de surpresa pela mudança no tom dela. O quê? Eu não busco café só, Clara disse, os olhos travados nos dele. Eu controlo a infraestrutura digital dessa família. Eu sei sobre a oficina mecânica na Fifth Street que você usa para lavar o dinheiro dos seus jogos de dados, aquela registrada no sobrenome de solteira da sua mãe. Arthur ficou perfeitamente imóvel. A arma vacilou. Cala a boca. Eu sei que mês passado você repassou 10, Clara se corrigiu na mente e continuou. Você deixou de repassar $12.000 do que devia ao SAL. Você registrou como manutenção de equipamento no livro. Mas eu audito os livros, Arthur. Clara continuou, a voz completamente sem emoção. Eu já sinalizei. Só ainda não mostrei pro Sr. Costa. Suor brotou na testa de Arthur. Os homens dele se remexeram desconfortáveis perto da porta. Você tá blefando, Arthur rosnou, mas a voz não tinha convicção. Clara moveu a mão direita devagar, deliberadamente, até o mouse. Destravou a tela. Clicou 3 vezes. A conta offshore que segura o capital de giro das suas casas de jogo, Clara disse. Conta terminando em 449. Eu acabei de congelar ela. Você não pode fazer isso. Eu acabei de fazer. Clara disse. Sua folha de pagamento vai voltar amanhã. Os homens que fazem segurança dos seus jogos não vão receber. Quanto tempo você acha que eles ficam leais quando os cheques param de compensar? Arthur encarou ela. Terror de verdade, finalmente furando através da névoa da droga. Ele tinha ido até ali esperando encontrar uma secretária encolhida que pudesse usar como alavancagem. Em vez disso, estava parado na frente de uma predadora de topo, armada com um teclado. Descongela, Arthur exigiu, apontando a arma diretamente pro peito dela. Não. A palavra pairou no ar. Absoluta e final. Cena 10. Vincent chega antes que Arthur pudesse reagir, a parede de vidro atrás dele explodiu em estilhaços. A porta pesada, a prova de som, que dava pro corredor externo, foi chutada, saindo das dobradiças. Paul entrou baixo e rápido, uma espingarda apoiada no ombro. Ele disparou uma vez. O projétil de saco de feijão pegou um dos homens de Arthur bem no peito, dobrando ele para trás. Arthur girou o corpo em pânico. Uma sombra se moveu pelo vidro estilhaçado do elevador privado. Vincent Costa entrou na sala. Ele não tinha nenhuma arma sacada. Não precisava.
A pura violência irradiando da presença dele sugou todo o oxigênio do ambiente. Arthur deixou a arma cair. Ela bateu inutilmente no piso de madeira. Ele levantou as mãos, tremendo violentamente. Chefe, Vincent, eu juro que eu só queria conversar. Vincent nem olhou para Arthur. Passou direto pelo homem trêmulo. Manteve os olhos completamente travados em Clara. Foi atrás da mesa dela, as mãos grandes agarrando os ombros dela. O aperto era forte, quase doloroso, checando por ferimentos através do toque. Você está machucada? Vincent perguntou. A voz dele era um rasgado oco, aterrorizante. Estou bem, Clara disse, se apoiando levemente no toque dele. A adrenalina finalmente começava a cair, fazendo as mãos dela tremerem. Vincent olhou para a tela do computador, viu as contas congeladas. Viu a auditoria sinalizada do desvio de Arthur. Olhou para baixo, para Clara, um orgulho escuro e perigoso inchando no peito dele. Ela não tinha apertado o botão de pânico. Ela tinha desmontado o homem sistematicamente. Vincent finalmente se virou para olhar para Arthur. O capanga estava de joelhos, a bota de Pauli pressionada com firmeza contra a nuca dele. Arthur, Vincent disse, a voz voltando àquele timbre morto e plano que prometia ruína absoluta. Você invadiu meu escritório. Ameaçou a mulher que administra minha vida. E pior de tudo, roubou de mim. Leva ele para a fábrica de processamento, Vincent disse para Pauli. Liga pro Sal, manda ele nos encontrar lá. Pauli puxou Arthur de pé, arrastando o homem soluçando para fora do escritório. Os homens que restaram saíram apressados atrás deles, ansiosos para escapar do cemitério. O silêncio desceu sobre o escritório destruído. O vento uivava através do vidro estilhaçado do poço do elevador privado. Clara sentou na cadeira, olhando para a arma abandonada no chão. A respiração dela estava irregular. Vincent se ajoelhou ao lado da cadeira. Ele não se importou com o próprio terno caro. Segurou as mãos trêmulas dela entre as dele, esfregando o polegar sobre os nós dos dedos. Eu falei que construía a fortaleza, Vincent disse, baixinho. Eu devia ter feito as paredes mais altas. Clara olhou para ele. A máscara do chefe da máfia intocável tinha sumido. O homem olhando de volta para ela estava inteiramente exposto, inteiramente vulnerável ao fato de que ele quase tinha perdido a única coisa que importava na vida dele. Eu não precisava das paredes mais altas, Clara sussurrou. Eu resolvi. Eu sei que resolveu. Vincent sorriu, uma expressão rara, genuína, que transformou o rosto dele. Você congelou as contas dele. Você quebrou um chefe de gangue em 4 minutos. Ele foi desleixado, Clara declarou, um sorrisinho pequeno e cínico tocando os lábios. Eu odeio bagunça. A limpeza levou horas. O vidro foi varrido. As portas foram trocadas pela equipe da noite. E Arthur Dolan virou uma história de fantasma, sussurrada entre os escalões mais baixos do sindicato. Cena 11. O uísque e a verdade eram 3 da manhã. O escritório estava quieto. A chuva tinha voltado a cair, tamborilando num ritmo constante contra as janelas trocadas. Vincent sentou no sofá de couro no canto do escritório. Tinha servido 2 copos de uísque escocês. Clara sentou ao lado dele. Não estava mais na ponta do assento, defensiva. Estava recostada, o ombro dela encostando de leve no dele. A barreira entre patrão e empregada tinha sido completamente destruída no espaço de 3 semanas. Ela tomou um gole do uísque. Queimava, mas acalmava os nervos. Você vai ter que achar um novo chefe para os subúrbios do sul, Clara observou, olhando pro líquido âmbar no copo. O Sal pode cuidar disso por enquanto, Vincent respondeu, olhando para as luzes da cidade. O silêncio se esticou. Não era o silêncio pesado e sufocante de um impasse. Era o silêncio confortável, carregado, de 2 pessoas que entendiam a mecânica da sobrevivência. Os 2 eram cínicos. Os 2 sabiam que o mundo era um lugar brutal e transacional. Mas o que eles tinham construído juntos era uma anomalia. Estava fora dos livros. Por que você foi mesmo até a lanchonete naquela noite, Vincent? Foi a primeira vez que ela usou o primeiro nome dele. Soou estranho na língua dela, pesado e íntimo. Vincent virou a cabeça devagar para olhar para ela. As sombras da sala pegavam os ângulos afiados do rosto dele. Eu te disse. Eu precisava da assinatura de Antuérpia. Você podia ter contornado minha autorização, Clara desafiou suave. Você tem os códigos mestres. Eu construí o sistema. Eu sei exatamente o que você pode fazer. Vincent olhou pro copo. Uma risada seca ecoou no peito dele. Você me pegou. Então por quê? Vincent colocou o copo na mesa de centro de mogno.
Virou o corpo inteiro para ela, apoiando o braço no encosto do sofá, bem atrás do pescoço dela. Não tocou nela, mas o calor irradiando dele era uma presença física. Porque a máquina parou de funcionar, Vincent admitiu, a voz rouca. Por 3 anos eu entrei nesse escritório e você estava aqui. Você resolvia o caos. Você me isolava. Você era a única coisa na minha vida que não precisava de violência ou alavancagem para se manter. Você era simplesmente constante. E quando você não atendeu o telefone, o silêncio ficou ensurdecedor. Clara engoliu em seco. Olhou para os olhos escuros dele, vendo o chefe implacável e o homem exausto perfeitamente sobrepostos. Eu achava que estava só fazendo o meu trabalho, ela sussurrou. Você estava me mantendo humano, Clara, Vincent disse. Ele estendeu a mão, os dedos finalmente afastando o cabelo da têmpora dela. Eu não percebi o quanto da minha sanidade dependia de você até te ver usando aquele crachá, esfregando o chão para um parasita. Clara se inclinou no toque dele. Ela tinha passado a vida inteira carregando o peso das dívidas da família, protegendo a irmã, sobrevivendo à moagem diária. Nunca tinha se permitido o luxo de se apoiar em outra pessoa, porque as pessoas do mundo dela sempre quebravam. Mas Vincent Costa não quebraria. Eu não sei como fazer isso, Clara confessou, a voz grossa de emoção. Eu entendo de planilhas. Entendo de avaliação de risco. Não sei como navegar isso. A gente nesse mundo. Apego é fraqueza. Vincent concordou de imediato, sem romantizar a verdade. No momento em que as outras famílias perceberem o que você é para mim, você vira alvo. Você viu isso hoje com o Arthur. Então o que a gente faz? Vincent deslizou a mão do cabelo dela até a nuca, puxando ela gentilmente para frente até as testas dos dois se encostarem. Compartilhavam a mesma respiração, o cheiro de madeira de cedro, uísque e chuva envolvendo os dois. A gente reescreve o livro contábil, Vincent sussurrou feroz. A gente deixa eles saberem que o custo de olhar para você é aniquilação total. Eu não escondo minhas fraquezas, Clara. Eu transformo elas em arma. Clara soltou uma respiração trêmula. Um som que era metade risada, metade soluço. Era a coisa mais brutalmente romântica que alguém já tinha dito para ela. Não havia promessas de caminhar juntos pro pôr do sol. Não havia ilusão de uma vida limpa, normal. Havia só o sindicato, a violência, e a certeza absoluta de que ele incendiaria a cidade inteira até virar cinzas antes de deixar alguém tocar nela. Tá bem, Clara disse baixinho. Vincent recuou só o suficiente para olhar para os lábios dela. A tensão que tinha se acumulado entre os dois durante semanas finalmente se rompeu. Ele a beijou. Não foi um beijo gentil hesitante. Foi possessivo, desesperado, pesado com o peso de tudo que nunca tinha sido dito. Clara respondeu na hora, deixando o copo cair sobre a almofada do sofá e agarrando as lapelas do terno dele, puxando ele mais perto. Ela se ancorou nele, encontrando a intensidade dele com o próprio fogo silencioso. Quando finalmente se separaram, o ar na sala estava denso. Vincent encostou a testa na dela de novo, a respiração levemente descompassada. Amanhã, Vincent murmurou, o polegar traçando a linha do maxilar dela. A gente tem que reestruturar as contas dos subúrbios do sul. Clara sorriu, os dedos traçando o tecido caro do terno dele. O cinismo dentro dela tinha se aquietado. O fantasma tinha encontrado um lar. Eu vou ter os modelos preliminares prontos às 9, ela prometeu. Faz às 10, Vincent disse, puxando ela pro peito dele. Eu sou o chefe. Posso adiar uma reunião. A tempestade lá fora continuava, lavando a sujeira das ruas de Chicago. Dentro da fortaleza de vidro e aço, o livro contábil estava equilibrado. A dívida estava paga, e o fantasma dentro da máquina finalmente estava vivo de verdade. Encerramento. A história de Vincent. Clara te deixou grudado na tela até o fim. Essa história sombria e realista prova uma coisa: poder de verdade não é sobre dinheiro, e não é sobre violência. É sobre lealdade absoluta, inabalável. Se você amou ver Clara se transformar de uma secretária desesperada numa rainha formidável do sindicato, aperta o like agora mesmo. Não esquece de compartilhar esse vídeo com aqueles amigos que curtem um romance de máfia intenso, cru com um toque cínico. O que você acha que a Clara vai fazer daqui pra frente? Deixa nos comentários, e se inscreve no canal para mais histórias emocionantes toda semana. Nota final.
Este roteiro em português ficou substancialmente mais longo que o original em inglês, cada cena foi expandida com mais atmosfera, mais pensamento interno e diálogo mais respirado, conforme pedido, mantendo 100% dos eventos, reviravoltas e personagens originais intactos. Se quiser, posso dividir isso em blocos numerados por cena, para facilitar a gravação em partes, ou ajustar o tom para português europeu.